Então vamos começar a nossa aula de hoje. Tem pouca gente, mas eu acho que hoje talvez não entre todo mundo mesmo. O pessoal foi entrando, depois pega o que eu já passei pelo vídeo. Então hoje a gente vai falar de árvores de decisão, que é uma estrutura de não usada não só no aprendizado de máquina. Você tem uma estrutura de árvore que você começa lá do topo da raiz da árvore, e cada nó você tem uma decisão que você pode ir para um lado ou para o outro, dependendo da decisão que você toma. Só que no aprendizado de máquina, a gente associa essas estruturas a algoritmos de aprendizado, onde a gente consegue treinar essas árvores para resolver certos problemas. Isso pareceu algo que a gente já viu no final do curso de EDA. A gente viu a árvore, a gente viu o RIP também. Vocês viram a estrutura de árvore, agora a gente vai aplicar ela a esse processo de aprendizado e decisão. Sim, Inclusive, a maneira que a gente vai modelar essas árvores em código é muito parecida com a maneira que você modela árvores como estruturas de dados. Em geral, por exemplo, no Python, quando você vai representar uma árvore, você cria uma classe para o nó, e dentro dessa classe você tem um atributo para os filhos. E os filhos são objetos dessa mesma classe de cada nó. E aí você representa essa estrutura como essa cadeia de objetos, cada um apontando para os filhos. Então, árvore de decisão, elas são um modelo de aprendizado de máquina que estruturam as decisões numa forma de árvore. Daqui que vem o nome. Cada nó interno representa uma pergunta ou teste sobre um atributo dos seus dados. E cada ramificação é o resultado do teste. E aí cada nó folha, que é a ponta da árvore, quando você chega no final, você não tem mais filho, é uma decisão ou uma previsão. Na verdade, aqui é onde a gente vai guardar as nossas categorias ou valores, tá? No nosso contexto, cada folha vai ter uma categoria associada ou um valor associado. E quando a gente for fazer predições usando essas árvores que a gente treinou anteriormente, a gente vai percorrer toda a árvore, tomando as decisões de acordo com o nosso dado. Quando a gente chegar numa folha, a gente diz que aquele dado tem a categoria ou o valor daquela folha. Árvores de decisão, elas podem ser usadas tanto para categorização quanto tanto para classificação, essa é a palavra. Elas podem ser usadas tanto para classificação quanto para regressão. E esses modelos, acabei de falar, é usado tanto em classificação quanto regressão, tá? Então, aqui é um exemplo de uma árvore de decisão qualquer. Isso aqui não é uma árvore associada a aprendizado de máquina. Então, por exemplo, você pode chegar no hospital e a pessoa tem uma árvore ali de decisão que ela tem anotada lá. Isso é bem comum, processo industrial se usa muito essas árvores de decisões. Tem um monte de situações que o pessoal usa essas árvores de decisões. Pode falar, Luiz. Essa árvore de decisão vai ser necessariamente binária, professor, ou não? No nosso contexto, sim. Tá? Ela não precisa ser, mas os algoritmos que a gente vai estudar, todos geram árvores binárias. Você pode ter árvore de decisão além da binária. E qualquer árvore de qualquer tamanho, ou qualquer quantidade de filhos, você consegue massagear ela e transformá-la em uma árvore binária. Por exemplo, se você tem... por exemplo, seu nó aqui é o valor de x, tá? Você tem um nó aqui é o valor de x, e aí você tem um nó aqui, se ele é menor do que 10, um aqui entre 10
15 e outro aqui maior ou igual que 15, tá? Vamos supor que você tenha essa árvore aí, você consegue transformar isso numa binária. É só você tirar esse nó aqui, deixar esse cara aqui maior ou igual a 10, aí põe um outro nó aqui que também pergunta x, e aí aqui você coloca menor que 15 e maior ou igual que 15, por exemplo. Você consegue, qualquer pergunta dessas, você consegue separar em duas perguntas e transformar numa binária ou mais perguntas, se você tiver mais opções. Então aqui é um exemplo de uma árvore não no contexto de machine learning, e é bem comum essas árvores. Então cada nó você tem uma pergunta, e aí dependendo da sua resposta você pega um ramo da sua árvore ou outro ramo da sua árvore, até você chegar no nó onde tem uma resposta. Em geral essa é a estrutura de árvore de decisão. E quais são as vantagens e desvantagens de árvore de decisão? A principal vantagem aí é a questão da interpretabilidade, porque diferente de outros algoritmos de aprendizado, como redes neurais, esse tipo de coisa, você facilmente consegue abrir a estrutura da árvore, visualizar ela, e muitas vezes você consegue entender por que em cada ponto, cada nó, por que ele fez aquela pergunta. Elas são não paramétricas, então, por exemplo, quando a gente fez a regressão linear, a gente fala que o nosso sistema tem essa forma aqui, o y é um ax mais b. Isso aqui são parâmetros. Então, esse modelo é o que a gente chama de um modelo paramétrico. O que isso quer dizer? Ele está preso a essa estrutura aqui dessa equação. Eu só consigo prever coisas que têm o formato dessa equação. Se o meu problema for originalmente ele tiver algo dessa cara aqui, vamos supor um x² mais c, eu não consigo fazer uma regressão linear nesse problema aqui. Minha regressão vai sair ruim porque o meu problema naturalmente tem outra estrutura. Então, quando eu tenho um método paramétrico, eu fico preso à estrutura daquele método. A árvore, ela é não paramétrica, então ela não está presa a nenhuma estrutura. Eu consigo resolver facilmente o que a gente chama de problemas não lineares com árvores. Tá? Então eu consigo resolver relações não lineares e interações complexas aí entre os atributos. Existem interações que eu não consigo nem representar bem na forma de equação, com um modelo não paramétrico eu consigo resolver esse tipo de coisa. Quais são as desvantagens da árvore? A árvore é muito tendenciosa a dar overfitting. Ela muito fácil aprende todos os detalhes do meu conjunto de dados de treinamento, em que muitas vezes eu não quero, porque se eu tiver ruído no conjunto de dados de treinamento, eu não quero aprender o ruído. O ruído não generaliza meus dados. E aí, quando eu aprendo o ruído, eu tenho um overfitting. E a árvore ela é muito tendenciosa a aprender o ruído aí dos meus dados de treinamento. Tem algumas estratégias para resolver isso, mas é uma coisa que tem que tomar cuidado quando você está usando aí árvores. E a gente tem também instabilidade. Pequenas variações nos dados de entrada podem gerar árvores bastante diferentes. Tá? Esse é um problema um pouquinho menor, mas o mais sério aí é a questão do overfitting, e metade da aula de hoje a gente vai estar falando meio que sobre isso. Então aqui a gente tem um exemplo de uma árvore de decisão no contexto de machine learning. Esse exemplo aqui inclusive está no notebook que eu mandei para vocês ontem à noite lá no Classroom. Então aqui a gente tem aqui o raiz da árvore, e aí ele fala aqui, ó, primeira pergunta é x
é menor ou igual que 3,18. Você vê, ó, chegou bem próximo aqui do π. Então, como isso aqui originalmente era um seno, ele pegou aqui, a hora que eu cruzo aqui mais ou menos o zero, eu tenho uma divisão aí dos meus dados. Metade dos dados para um lado tem uma característica e metade para o outro tem outra característica. Aí está a nossa interpretabilidade dessas árvores de decisão. E aí ele pegou aqui e dividiu. Aí veio para esse lado de cá, x menor ou igual que 0,4. Aí ele pegou uma outra decisão aí, e foi, no caso, é essa divisão aqui, ó. Ele está pegando, se for para cá, o valor dos dados originalmente é pequenininho, põe aí um valor bem pequeno, na verdade, aqui. Põe um valor bem pequeno aí para quem vir para esse lado, se for maior, põe um valor maior. E para o lado de cá ele fez uma outra decisão aqui, ele decidiu aqui dividir nesse 3,7 e aí depois dividir com esses dois outros valores aqui. Então a gente consegue fácil ver o que ele está fazendo para cada lado aí. Essa árvore aqui é uma árvore bem rasinha, eu coloquei um hiperparâmetro aí de profundidade máxima 2. E ele, em geral, conseguiu pegar mais ou menos aí o formato mesmo só com 4 valores possíveis, que é o máximo que eu consigo com profundidade 2 no árvore binária. Ele conseguiu pegar o formato geral aí do seno. Tá? Se eu aumentar essa profundidade, aí eu começo a ver aqueles problemas que a gente falou. No caso aí é uma árvore treinada nos mesmos dados, só que com a profundidade máxima de 10. E vocês podem ver que cada um dos pontos ruidosos geraram um pico aí saindo da minha curva original. A curva que eu queria era a curva aqui do seno. E a árvore ela não sabe identificar que esses pontos são, vamos dizer assim, outliers. E ela joga, se eu deixar espaço, se eu der profundidade para ela capturar esses pontos, ela vai capturar e vai gerar uma árvore que não é exatamente o que eu quero. Então essa aqui é uma árvore mais profunda demais que deu um overfitting. E a gente pode até olhar para a cara dessa árvore, você perde também a interpretabilidade quando você tem uma árvore profunda demais. Eu não vou nem tirar a câmera porque a gente não consegue ler nada disso. Essa é aquela mesma representação, só que para essa árvore aí de profundidade... nem sei se no fim ela ficou com profundidade 10. Vamos ver aqui. A gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A gente ficou com a profundidade 10. Então você vê, você perde, é muito mais difícil interpretar isso aqui. Ainda é interpretável. Provavelmente se eu entrasse aqui, eu conseguiria identificar cada saída dessa aqui, do que ele deu da estrutura, vai ter um nó aqui representando elas. Eu provavelmente encontraria, tipo, esse aqui deu um pico lá nos meus dados. Mas fica mais difícil. Se você dá muita profundidade para a árvore, em geral, quando você está trabalhando com árvores, você sempre tem que se perguntar qual é a menor profundidade que dá o nível de resposta que eu quero. Então você sempre tem que pegar um balanço aí quando você está lidando aí com essas árvores. Vamos ir lá pro notebook. Eu tenho o código aí que eu gerei todos esses plots. Então, sempre seguindo mais ou menos aquela estrutura que a gente tinha visto 2 aulas para trás, eu estou gerando, no caso aqui eu não estou carregando nenhuma base de dados, eu estou gerando meus dados. Então, eu estou gerando pontos aleatórios aqui no X, aplico o seno para gerar meu Y, coloco um pouco de ruído, no caso aqui está escolhendo 16 pontos para somar um ruído, pegando 16 pontos aleatórios aí no meio.
Na verdade não são aleatórios, são igualmente espaçados. Mas eu estou pegando 16 pontos aí no meio para pôr um ruído grande aqui nesse caso. Não é nem um ruído comunzinho aí de... Normalmente você tem um ruído normal, alguma coisa aqui. Aqui tá um ruído maior mesmo. Eu dei... ele pode subir até 1,5 para cima ou para baixo, meu ponto. E aqui eu estou treinando árvores com profundidades 1, 2, 5, 10 e sem limite de profundidade. Esse none aqui é só para dizer que eu não tenho nenhuma restrição de profundidade. E aí eu treino, para cada árvore dessas, eu treino esse Decision Tree Regressor, que é uma implementação dessa árvore de decisão que o Scikit-learn tem. Ela foi importada aqui do Scikit-learn. E aí eu treino para cada um desses e aqui no final eu faço a plotagem. Esse pedaço aqui do código plota os pontos originais e a curva que a árvore foi treinada. E aqui embaixo eu uso essa função plotTree do Scikit-learn para eu ver como é que é a estrutura da árvore. E aqui a gente tem essa árvore para todas essas profundidades. Então quando eu tenho profundidade 1, eu tenho que dividir meus dados em 2. E ele aqui pegou o lado, ele dividiu um lado que tem os dados positivos e o lado que tem os dados negativos. Então ele dividiu aqui no cruzamento do eixo Y. E deu bem próximo aqui do π, como a gente esperava. A de 2 a gente já viu, ela estava lá no slide. Quando você vai para 5, você começa a capturar os outliers na estrutura da árvore, que é uma coisa que a gente não quer muito. Para 10 você já pega quase todos, tem um outlier aqui só que não foi pego na estrutura da árvore. E quando você põe profundidade limitada, ele vai dar mais uma camada aí além do 10 e vai pegar esse cara aqui que não tinha sido pego com 10. Então assim, se você não tomar cuidado quando você está lidando com árvore de decisões, facilmente você pode cair numa situação dessa, onde a sua árvore não generaliza seus dados. Ela afina muito no ruído e acaba não generalizando o seu dado. Tá? Essa curva azul aqui claramente não é a curva que a gente queria. A gente queria o seno. Tá? E a gente perde também a questão um pouco da interpretabilidade. Isso aqui é aquela árvore do 10 e mesmo abrindo ela aqui maior, eu ainda não consigo nem ler o que ele está fazendo aqui. Isso aqui eu teria que salvar um PDF e lá dar zoom no PDF para olhar cada nó desse, onde que ele está dividindo o X. E olha que aqui a gente tem um atributo só. O nosso X só tem um atributo. Se a gente tivesse mais atributo, facilmente isso aqui vira uma confusão. Então tem sempre que tomar cuidado quando você está lidando com árvores, sempre tomar o cuidado com procurar esse equilíbrio aqui da profundidade. Aqui provavelmente o ideal seria uma profundidade 3 ou 4, que a 5 já começa a pegar mais ruído. A gente pode testar isso. Vamos pôr aqui o 3 e o 4 para ele treinar também. É porque eu não aumentei aqui eu aumentei o número de... Isso aqui tem que ser o lento. Depths. Eu tô pondo tudo numa plotagem só. E aí eu talvez tivesse que aumentar a altura dessa figura também. Vamos pegar 4 vezes o length do max. Ele ainda tá reclamando de alguma coisa. Tem, talvez. Tá, já sei. É confuso como o Matplotlib faz esses subplots. Porque aqui eu tenho que dar o formato do... Eu tenho 2 comandos subplot aqui. Interrompe isso, roda de novo. E agora ele vai dar certo. Você vê que no 3 você já começa a pegar uns pontos aqui. Na verdade, essa árvore aqui,
eu diria que o ideal dela seria a 5, mas com um outro ajuste de parâmetro que daqui a pouco a gente vai ver. Você vê que mesmo se eu deixar ela por conta própria, mesmo aqui no 3 ela já começou a pegar uns picos aí de ruído que a gente não quer. E aí vai ter um outro parâmetrozinho que a gente vai poder ajustar nessas árvores que vai melhorar esses resultados. Depois a gente pode até voltar aqui nesse exemplo e tentar melhorar eles. Se vocês forem procurar aí na internet, o algoritmo de aprendizado aí dessas árvores também é chamado de CART, que é Classification and Regression Tree. Quem originalmente propôs esse algoritmo de aprendizado propôs com esse nome aí, CART. Então, às vezes você acha só como árvore de decisão, às vezes você acha como CART. Por exemplo, o Scikit-learn não chama de CART. Mas, como eu falei, o Scikit-learn gosta de chamar as coisas de nomes diferentes do que o resto das pessoas chamam. Então, o ponto mais importante aí é o processo de decisão. Essas árvores, cada nó, você tem um processo de decisão que divide os dados em subconjuntos mais homogêneos. Então, se for vir aqui nessa árvore, então ele pega aqui x menor ou igual que 3,18. Então, qualquer x que for menor vai para esse lado, qualquer x que for maior vai para esse lado. Então, qualquer x maior vai para esse lado. Então, ele faz essa divisão aí dos dados. A cada nó você tem uma divisão dos dados em conjuntos mais homogêneos. Isso no treinamento também é feito essa divisão. Você começa com o seu conjunto completo do x de treinamento e aí a cada nó você divide os dados, você treina a decisão daquele nó. A partir do momento que você treinou a decisão daquele nó, você divide os dados de acordo com a decisão que foi treinada para ali e joga para os filhos, cada subconjunto para os filhos se treinarem só naquele subconjunto. Esses subconjuntos são subconjuntos mais homogêneos. Então, quando a gente viu lá que a gente treinou o seno, a primeira decisão meio que dividiu positivo, então daqui para cá é praticamente todo mundo positivo, daqui para cá é praticamente todo mundo negativo. Só que eu não disse isso pro dado, eu não disse tenta separar em positivo ou negativo. O próprio algoritmo tomou essa decisão, ele viu que era interessante aqui dividir positivo e negativo primeiro. E aí essas decisões é o próprio algoritmo que vai tomando. E é bem simples a maneira que ele toma essa decisão, tá? O processo começa na raiz e é repetido a cada nó interno. Então você começa aqui na raiz com x inteiro e aí você vai dividindo, você pega parte do x aqui. Então aqui você tem nem sei como é que eu representaria isso. Vamos chamar de um x1 e um x2, que são subconjuntos de x1 e x2. Você pegar x1 mais x2 igual a x, tá? E aí isso você vai repetindo. Aqui você vai dividir de novo. Vamos pegar um x11 e um x12. Da mesma forma aqui, o x1 mais o x12 vai dar o x1. E aí você vai fazendo essa decisão, essas divisões de acordo com essas decisões aí que você tomou a cada ponto do seu algoritmo. Durante o treinamento, a decisão em cada nó é otimizada com base em uma função de perda. Na verdade, nem sei se eu chamaria isso aqui de uma função de perda. Eu coloquei aqui a função de perda, mas na verdade a função que a gente usa aqui para decidir essa divisão é mais que uma função de
de entropia, é uma função de quantidade de informação. Você testa as divisões até você achar uma divisão que minimiza a informação em cada subconjunto. E a gente já vai ver que funções são essas. E os dados são divididos entre os nós filhos. E aí vem como é que a gente toma, como é que a gente usa esses critérios, quais são os critérios que a gente usa para escolher a melhor decisão. Tá? Os dados são divididos com base em um critério que maximiza a separação entre as respostas para diferentes ramificações. Os mais comuns é uma função de ganho de informação que é baseada em entropia, que a gente não vai falar dela hoje. Não é nenhuma função de outro mundo, mas eu vou concentrar no índice Gini, que ele é um pouquinho mais fácil de entender. O índice Gini, ele mede a impureza de um nó. O que seria a impureza? Um nó que todos os dados são... Vamos pensar no critério, né, na situação de classificação, que é mais fácil de entender. Um nó que todos os itens naquele nó são da mesma categoria, ele não tem nenhuma impureza. Tá? Ele mede o quão bem separados os dados estão. Então, se você tem todos as entradas naquele nó são de uma categoria só, o índice Gini é 0. Não tem nenhuma impureza. Se for um nó que está misturado várias categorias ali, o índice Gini dele é grande. Então, o índice Gini é uma função que mede isso. Então, o índice Gini... Então, o ideal é que esse índice nas folhas seja 0, então. O ideal é que o índice nessas folhas seja 0, com parênteses, tá? Vamos pôr um parênteses aí, que eu não quero esse tipo de coisa aqui. Isso aqui é porque eu tentei pôr o índice Gini 0 em todas as folhas. Nem sempre eu vou querer o índice Gini 0 nas folhas, mas eu vou querer o mais próximo possível do índice Gini 0. Para que não dê overfitting, né? Para que não dê overfitting. Quando eu pego o índice Gini 0 em todas as folhas, é bem comum eu estar numa situação de overfitting. Mas eu vou querer minimizar esse índice Gini e eu vou pôr outras coisas brigando aí com essa otimização para tentar não fazer o overfitting. Tá? O índice Gini, ele vai funcionar mais só para situações de problemas de classificação. Para problemas de regressão, você acaba tendo que usar a entropia ou outra função aí para tomar essas decisões. Mas a gente vai brincar um pouquinho com o índice Gini, com o índice Gini fácil a gente consegue implementar. O índice Gini, ele é calculado, você calcula ele em cada nó para avaliar o quão bem o nó, o tanto de impureza que você tem ali naquele nó, e o objetivo é que o nó tenha a menor impureza possível. A gente não vai necessariamente buscar o índice Gini 0, a gente conseguiria, é só você continuar subdividindo. Se você olhar aqui essa fórmula, vamos entender ela. Esse cara aqui, ó, o I, são as categorias. Então você tem da categoria 1 até a categoria J. Poderia começar a contar aqui do 0, isso é só um offset aí dos índices, mas você vai ter as categorias 1, 2, 3, assim por diante, até você chegar na categoria J. E aí o PI é a probabilidade, se você escolher naquele seu conjunto de dados, você tem aqui, vamos supor que eu tenha 3 categorias. Tem aqui 1, 2, 1, 3, 2, tá? Eu tenho esses dados aqui nesse nó. O PI é a probabilidade para a categoria I de, se eu pegar um valor aleatório dentro desse grupo, que ele vai ser dessa categoria I.
Então, o PI, para esse dado aqui, o P1, quantos uns eu tenho? 2 de 5. Então, P1 é 2 quintos. P2, mesma coisa, eu tenho dois valores 2 de 5. Então, o P2 é 2 quintos. E o P3 é 1 quinto, porque eu só tenho 1/3 de 5 valores. E aí, esse somatório é o somatório desses PIs elevados ao quadrado. E aí eu tiro 1 menos esse somatório. Então, ele está medindo aqui a uniformidade dessas probabilidades. Se eu tiver um valor só dentro do meu conjunto, vamos pegar aqui a situação que eu só tenho o valor 1, quando a gente for calcular aqui os PIs, o P1, nesse caso aqui o P1 é 1, o P2 é 0 e o P3 é 0. P1 ao quadrado é 1, P2 ao quadrado é 0, P3 ao quadrado é 0, então 1 mais 0 dá 1, 1 menos 1 vai dar 0. Então, é fácil eu conseguir o Gini zero. É só eu continuar subdividindo. Se eu subdividir até o ponto que eu não tenho mais nenhuma divisão, eu tenho um valor de x em cada nó, eu tenho o índice Gini zero. Então, assim, em geral, eu não quero o índice Gini zero. Eu quero minimizar ele, mas em conjunto com algumas outras restrições para ter o menor índice Gini possível. Em alguns momentos eu vou ter, vai fazer sentido eu ter o zero, mas em geral, se eu tiver o índice Gini zero em todas as folhas, eu tenho uma situação de overfitting. Tá? Então, para esse cara aqui, ó, a gente até consegue calcular esse índice Gini facilmente. Então, 2 quintos é 0,4 elevado ao quadrado, 0,16, e 1 quinto ao quadrado é 0,04. Então, 0,16 mais 0,16 é 0,04. E aí a gente faz um 1 menos. Então, esse cara aqui tem um Gini de 0,64, é um Gini bem alto. O Gini está entre 0 e 1. E esse cara aqui tem um Gini igual a 0. Então, é de se esperar. Esse cara aqui está bem misturado. Eu tenho um monte de gente aqui. Então, é de se esperar que eu tenha um Gini alto. Esse cara aqui só tem uma categoria. Eu tenho um Gini perfeito. Então, deu para entender o que o Gini está medindo? Deu. Então, vamos praticar aqui. Vamos tentar treinar uma árvore aí para esse problema. Vamos fazer uma árvore de profundidade 2 só. A gente tem aí 6 valores de x. Essa primeira coluna aqui é só um índice, tá? Essa coluna e meio aqui, você pode pensar ela como um ID. E aí a gente tem o número de links, que é o nosso x, e a classificação, que é o nosso y, de se o e-mail é spam ou não é spam. E a gente quer treinar uma árvore aí nesses dados. Tá? Vamos pegar aqui, vou fazer um que eu sei que está errado. Vamos supor que eu quero x, minha primeira decisão eu vou pegar x menor igual que 1. Tá? E aí vamos separar aqui os dois grupos. X menor igual que 1, eu vou ter esse cara e esse cara. Então aqui o meu conjunto vai ter o y0 e outro y0. Qual que é o Gini desse conjunto aqui? Sem nem precisar fazer conta. Não é 0? É 0. Perfeito. Meu Gini aqui é 0. E qual que é a outra separação aí possível? Eu vou ter esse cara, vamos mudar de cor aqui. Pegar esse cara, ele é 1. Esse aqui é 1. Esse aqui é 0. E esse aqui é 1. Isso vai ser 1 menos, deixa eu fazer rapidinho. 1 menos 3 quartos, né? Que eu tenho 3 uns. 3 quartos ao quadrado, mais 1 quarto ao quadrado, que é o único zero que eu tenho aí.
o Gini desse aqui vai ser 0,37. E aí, vamos guardar isso aqui no canto, tá? Vamos fazer uma outra divisão mais apropriada. Eu vou dividir aqui no 3. No 3. X menor ou igual a 3. O x menor ou igual a 3, eu vou pegar esse... Menor ou igual não, x menor. Tá? Então, vamos pegar x menor ou igual a 2. Esse e esse. 0, 0, 0. E para o outro lado, eu vou ter 1, 1, 1. Qual que é o Gini aqui? Aqui eu vou ter Gini 0. Aqui eu vou ter Gini 0. Para eu comparar esses dois caras, eu faço uma ponderação, tá? Eu faço 2 vezes 0 mais 4 vezes 0,37. Aqui eu faço 3 vezes 0 mais dividido por 6 e 3 vezes 0 dividido por 6. Esse cara aqui vai ser 0, esse cara aqui eu não preciso nem fazer a conta, ele é maior que 0. Qual que é a melhor divisão? Essa daqui. Tá? E aí eu nem preciso continuar, porque o Gini é 0 nos meus dois nós. Não faz sentido eu continuar separando a árvore quando eu já cheguei no Gini 0. Tá? Então aqui eu treinei minha árvore. Minha árvore consiste... Deixa eu só pegar... Eu vou redesenhar. O que isso vai me dizer? Eu vou ter aqui x menor ou igual a 2, que vai vir aqui para x igual a 0, y igual a 0 e y igual a 1. Essa é a minha árvore de decisão treinada. Tá? Então, nos nós intermediários eu tenho decisões, nas folhas eu tenho o valor final. É como se fosse um filtro, né? Um filtro com vários filtros. É uma cadeia aí de decisões de fio, de cortes. É que chegou no final, todo mundo naquele nó y igual a 0 tem valores 0. Aí você vai lá e tem lá as linhazinhas, e no y igual a 1, todos esses valores têm valor 1. Aí você olha lá e tem as linhas com valor 1. Você não necessariamente vai chegar, como eu falei, você não necessariamente vai chegar no Gini 0 sempre. E aí quando você não tiver no índice 0, vamos supor que eu tivesse um 1 aqui no meio, tá? Só vou pegar de outra cor. Vamos supor que esse cara aqui fosse 1. Tá? Aí essa célula aqui, o Gini dela seria maior que 0, não sei exatamente quanto, eu poderia calcular, mas não importa aqui pro que eu quero dizer. E eu posso ter um critério de parada que me faça parar aqui. Eu não quero continuar subdividindo, porque se eu continuar subdividindo eu vou dar overfitting. E aí o que eu faria nessa situação? Eu tenho algumas coisas que eu posso fazer. Eu posso simplesmente fazer uma votação para determinar o valor desse y aqui, que é o mais comum. Eu posso pegar uma mediana, um valor médio, também funcionaria. A mediana, quando você tem um problema de classificação binária, a mediana acaba meio que sendo quase o equivalente à votação. A única coisa que a mediana, quando você tem um empate, esse valor vai ficar 0,5 se você tiver um empate. Ou eu posso tirar a média, mesmo para problema de classificação, eu posso tirar a média e dizer que esse cara aqui é 0,33. E aí, o que eu faço com esse 0,33? Lá fora do algoritmo, eu vou decidir um threshold e a partir desse threshold eu decido ali onde que vai ser minha divisão para o 0 e para o 1. Que é o que a gente viu na aula de ontem da curva ROC. A curva ROC você precisa retornar valores nesse contínuo aqui. Isso é arquitetura do seu modelo. Isso é uma decisão que você tem que tomar. Você pode retornar direto o valor discreto, e aí quando você retorna o valor discreto, você tem que fazer uma votação, ou você pode tirar uma média e retornar um valor contínuo.
E quando você está treinando essas árvores para regressão, você sempre vai fazer uma média ou uma mediana, tá? Você sempre vai pegar um valor contínuo quando você está trabalhando com regressão. Quando você está trabalhando com classificação, você tem que tomar essa decisão de como que você vai popular os valores dessas folhas. Se você vai popular eles com os valores discretos ou com os valores contínuos e como que você vai decidir esse valor. Certo? Alguma dúvida? Não, acho que não. Vamos pegar um outro problema então. E se eu tiver mais de um atributo? Tá? Como que eu decido? Aí quando eu tinha um atributo só, eu só calculei o Gini dos subconjuntos, tá? Para decidir qual subconjunto ia dividir melhor. Mas quando eu tenho mais de um atributo, eu tenho que fazer mais separações. E aí tem algumas estratégias que eu posso tomar. Eu posso exaustivamente testar todas as divisões. Eu nunca divido em mais de um atributo no mesmo nó. Eu nunca vou ter uma coisa tipo assim, vamos chamar isso aqui de x0, isso aqui de x1, tá? Eu nunca vou ter uma decisão x0 menor ou igual que 20 e x1 menor ou igual que 30, tá? Eu nunca vou ter dividir em dois atributos dentro do mesmo nó. Eu sempre faço uma divisão só. Então eu posso testar todas as divisões. Como que eu testo todas as divisões? Eu coloco o atributo aqui em ordem, e aí eu vou testar aqui, eu começo a listar todas as possíveis. Então aqui, o x0, eu tenho 25, 35, tenho 20, 25, 35, 45 e 50. Acho que eu não esqueci de nenhum. Tá? Então eu tenho todos aqui. E aí eu vou pegar em cada intervalo desse, eu vou testar uma divisão. Então eu posso testar aqui x0 menor ou igual que 22,5. Aí aqui eu testo x0 menor ou igual que 30, x0 menor ou igual que 40, x0 menor ou igual que 47,5. Eu só peguei o valor médio aí nesses intervalos, não importa, tá? Eu não tenho informação para saber exatamente onde é a divisão. Normalmente eu pego o valor médio, mas eu poderia pegar o valor menor, eu poderia fazer isso aqui, x0 menor ou igual que 45, que ia dar praticamente o mesmo resultado. Isso aqui é a decisão que você está tomando na hora que você modela o seu algoritmo. Mas os resultados vão ser bem parecidos. Aí eu testo todas as divisões do x0 e vejo o quanto o x0 melhorou no Gini ponderado aí dos subconjuntos. E eu posso fazer a mesma coisa ali para o x1. Eu repito isso para o x1. Eu venho aqui 30, 40, 55, 60, 80, 90. E aí eu testo aqui em cada intervalo desses e vejo o meu Gini ponderado lá dos subconjuntos, qual que é a melhor divisão, tá? Isso é uma estratégia, testar exaustivamente, tá? Opção 1. Opção 2 é pegar, começar, esse testar exaustivamente, ele não é muito viável quando eu tenho muitos atributos. Aqui eu só tenho 2, facilmente eu conseguiria testar exaustivamente. Mas se eu tiver um problema que eu tenho 100 atributos, 1000 atributos, começa a não ficar muito viável. E aí qual é a outra estratégia que eu posso tomar aqui para não precisar testar exaustivamente todas as divisões? Eu posso começar calculando o Gini de cada um dos meus atributos, antes de qualquer divisão, tá? Então eu calculo aqui o Gini do x0 e o Gini do x1. Eu não vou
Eu não vou fazer essa conta, eu vou fazer. Na verdade, não, desculpa. Esquece, eu estou falando besteira aqui. O Gini não depende de se eu estou pegando x0 ou x1. Esquece completamente o que eu acabei de falar, que não funciona. Estou falando besteira. Então, meio que eu tenho que testar exaustivamente. Não tem solução, não. Porque o Gini só depende do y, ele não depende do x. Então, cada divisão dessas vai gerar Gines diferentes. E eu tenho que calcular de todo mundo. Vamos pegar duas aí, só pra gente ver qual que seria a melhor. Vamos pegar essas duas aqui, as duas do meio. 40 e a 57,5. Se a gente pegar a 40, a gente não precisa nem fazer a conta para saber qual que está melhor, provavelmente. De cara a gente deve identificar menor ou igual que 40. Eu tenho esse e esse. Então eu tenho não, sim, não. E o outro sim, sim, não. Então esses dois tem aqui... outro 35 ali, professor. Tem outro 35, né? Beleza. Então eu tenho não, sim, e a outra sim, não. Esse Gini aqui vai estar o pior possível, tá? Se eu fizer essa divisão aqui, ó. Que esse conjunto aqui, os dois conjuntos estão divididos, você está dividindo aí, está jogando metade do x para os dois grupos estão com metade sim, metade não. E vamos ver a outra divisão, a 57,5. Eu tenho aqui o 40, o 30 e o 55. Ó, ficou um não, não, não. Se eu pegar aqui o outro grupo, 60, 80, 90, eu tenho sim, sim, sim. Então, claramente, essa divisão é melhor do que essa. E aqui a gente já até achou a árvore. Nossa árvore aqui vai ser x1 menor ou igual 57,5. Para cá a gente tem y igual a não. E para cá a gente tem y igual a sim. Porque o Gini aqui dessa divisão, essa divisão aqui, vai me dar um Gini igual a 0. Eu dividi perfeitamente aí os dados. Então, é isso. Na hora, como que você treina a decisão em um nó? Você testa exaustivamente todas as divisões em todos os atributos. Vão existir estratégias mais complexas para melhorar isso. Se você tiver um problema, se você conseguir modelar essa perda de uma maneira diferenciável, por exemplo, no lugar de usar o Gini, o Gini não seria muito diferenciável. Mas se você conseguir modelar a perda, a posição da divisão de uma maneira diferenciada, você pode fazer uma otimização, que aí você não precisa testar exaustivamente, você pode simplesmente otimizar essa perda e achar o ponto de menor perda, e aí você acha a melhor divisão dessa maneira, e existem outras estratégias. Mas essa estratégia aqui funciona bem para muitos problemas. Tanto é que é a mais comum. Você exaustivamente você testa ali todas e vê qual que é a melhor divisão e faz aquela divisão naquele ponto. Então, como é que você treina a divisão? Vamos adicionar isso aqui. Não está no slide, mas eu consigo colocar. Vamos lá. Então, vamos lá aqui. Treinando um nó. Deixa eu só olhar uma coisa. Ah, eu fiz. Tá. O algoritmo tá aqui. Deixa eu excluir essa página que eu não vou precisar dela. Então, tá aqui o algoritmo, tá? Então, quando você vai treinar o nó, você vai fazer aqui. Para cada atributo de x, você vai ordenar os valores e calcular o Gini ponderando para a divisão no ponto médio entre cada par dos valores ordenados. Então, você vai pegar os valores ordenados, cada par ali ordenado, foi só a câmera
Foi só a câmera que congelou. Deixa eu tirar aqui a câmera. Para cada par ordenado, você vai pegar o ponto médio ali entre aquele par, fazer a divisão ali e faz o Gini ponderado dos dois grupos. Joga todos os y para um grupo, os outros y para outro grupo, de acordo com aquela divisão. E aí calcula o Gini dos dois grupos e faz a soma eles ponderados, tira a média ponderada. E aí você guarda o atributo e o valor que gera a melhor divisão. Então é isso que você faz a cada nó e a gente vai implementar isso agora em código. Tá? Então deixa eu posso fazer. Vamos fazer o seguinte. Não dá para ler, né? Não dá para ler com a lupa. Eu vou fazer o seguinte, eu vou mandar... vocês têm esse slide, mas eu vou copiar e colar aqui no chat. Mas é verdade, dá para abrir slide no Classroom. Aí dá para ver tranquilo. Mandei no chat também. Então vamos tentar fazer isso aí. Vamos fazer juntos. Então, a gente quer uma classe decisão que implemente o treinamento e a aplicação de decisão de um nó. Tá? Você vai ser a decisão de um nó. Então, a gente vai classe decisão. E como eu já falei para vocês, um jeito bom de organizar essas coisas é usando data class. E de novo eu não lembro de onde que importa data class. Data classes. De data classes. Então, de data classes, a gente importa data class. A gente vai guardar aí um valor. Eu estou implementando só a decisão. E aí a gente vai guardar o valor e o atributo, que é um inteiro. Só que a gente tem que pôr isso aqui porque para ele poder ser inicializado vazio. E a gente tem que implementar o fit e o predict. Vou botar um NumPy aqui. Tem um np array tipo. Por enquanto vamos retornar nada. Deixa eu ver se isso está bom. Então eu recebo um x e um y e eu ainda não sei o que faz sentido eu retornar aqui. Talvez eu possa retornar os grupos divididos aqui no fit. Não sei, vamos continuar colocando aqui. Tá? Então, vamos lá. Para cada atributo de x, ordenar os valores. Então a gente vai precisar aqui de um for e in range x.shape1. Tá? Então o x, a primeira dimensão do x, a primeira coordenada do x são as minhas diferentes entradas. A segunda vão ser a quantidade de atributos. Lembra lá na aula passada, a gente tinha um x que era 20.000 e alguma coisa por 8. Então era 20.000 entradas por 8 atributos. Então para eu saber os atributos aqui do x, eu preciso tirar o shape 1 dele. Tá? E aí isso vai me dar eu vou rodar isso em todos os atributos. Então, para cada atributo de x, eu pego aqui, eu vou ter um xi ordenado, que vai ser... Só que eu acho que o npsort ele não retorna o valor. Deixa eu só conferir na documentação. npsort, não, ele retorna. Então, a gente pode usar assim. Então, sort x, dois pontos, tá? Então eu estou pegando a coordenada i do x, todos os valores de x para o atributo i de x, e colocando eles ordenados. Eu posso dar um unique aqui nesse cara, porque eu não me interessa valores repetidos. Então eu estou pegando os valores únicos do x
do atributo i de x ordenados. Pronto, aí agora a gente faz um outro for, que é para iterar em todos esses intervalos aí dos x ordenados. Faz sentido? Não, não faz. Então vamos escrever aqui. Agora a gente precisa calcular o Gini, né? A gente precisa calcular o Gini. Vamos jogar o Gini aqui numa função aqui fora. Def Gini. Deixa eu fazer de outra maneira. Prefiro assim. O que eu estou fazendo aqui para calcular esse Gini? Eu estou usando o NP Unique. Por padrão, o NP Unique ele retorna um array com os valores únicos. Tá? Esse é o comportamento padrão do NP Unique. Só que se você marcar esse parâmetro aqui, return counts, o que ele vai fazer? Ele vai retornar uma tupla um array com os valores únicos e um array com a contagem de cada valor. E aí eu estou usando isso, os valores únicos eu estou jogando fora, não me interessa. E aí eu estou pegando só as contagens aqui, e aí eu retorno a soma das contagens dividido pelo comprimento de y ao quadrado. 1 menos a soma dos valores das contagens dividido pelo comprimento do y, que é o número total. Isso vai me dar o Gini naquela fórmula lá do slide. Tá? E aí aqui a gente pode calcular o Gini ponderado aqui, que vai ser vamos fazer x left e x não. Então aqui a gente está pegando os y's onde o xi é menor do que... Terminou o calcular o threshold aqui. Então aqui a gente faz o xij mais o xij mais 1 dividido por 2 para pegar o ponto médio entre dois pontos aí no x. Pega todos os y's dos respectivos x que são menores que igual que isso, e todos os y's dos respectivos x que são maior que isso, que é o y left e right. E agora a gente pode calcular o Gini ponderado. Left, y right. Beleza. Só que aqui a gente precisa ter um controle aqui. A gente precisa ter algumas variáveis de controle. Na verdade, max não, min. Min Gini. Gini vai estar sempre entre 0 e 1. Vamos pôr um valor grande aqui qualquer. Poderia pôr 1, levando em consideração que o Gini está sempre entre 0 e 1, eu poderia pôr 1, mas vou pôr um 999 aí, não importa. Melhor threshold, vamos pôr um none, e melhor... isso eu nem preciso definir aqui não. E aí aqui eu ponho um if, eu posso guardar direto no atributo, beleza. Faltou um self aqui, né, no início do método. E é isso. Essa é a ideia geral aí do treinamento. A gente pode organizar isso melhor. Divisão, testa, melhor. Então, tá feito aí a divisão. Vamos testar se funciona? Então, vamos pegar aqui, tá? Ok, vou usar esse. Vamos fazer o seguinte, vamos pegar do slide. Então aqui é 25, 40. Ver se ele chega na mesma que 40, 40 e 70, 90. O último. E o nosso y vai ser 0, 1, 1, 0. Quanto que a gente tinha achado? Vamos. x1 menor ou igual a 57,5. Caramba! E aí só o que ficou faltando agora é o predict. E pode ser resolvido aí com simples npwhere. Pode ser com npwhere? Não. Ele está usando outra lógica aí que não é exatamente... Porque não seria um predict aí. Qual que seria o melhor nome para esse atributo? Deixa eu pensar um pouco. Deixa eu abrir um exemplo aqui de um código que usa uma estrutura. O predict ele é justamente seria o que você usaria nos nós.
Não sei qual seria o melhor nome aí para isso não. Vamos deixar esse npware aí e vamos fazer o seguinte aqui para continuar a nossa decisão. Return, se vai retornar, a gente vai retornar o y, threshold, na verdade é o valor, e o i. Essa divisão eu poderia fazer fora também. Pega o menor igual e o maior. Então a gente está retornando aqui os dois conjuntos, que aí se a gente for usar essa decisão aqui no algoritmo de árvore, eu tenho aqui já os y divididos. Tá? Que eu acho que é meio que a questão 2 pediu, mas o método predict não é o melhor lugar para fazer isso. Esquece que eu pedi para fazer um método predict, vai só o fit aí mesmo. Então, feito aí a nossa questão prática. Eu vou mandar para vocês esse notebook. Eu acho que o ritmo que foi feito aqui, não sei se vocês conseguiram acompanhar muito desenvolvendo ao mesmo tempo. Mas é isso. Quantos minutos de intervalo vocês querem? Puxa, cheguei na hora do intervalo. Chegou na hora do intervalo. Incrível, muito bem. E foi um dos que votou em ser sábado, né? Muito bem, parabéns aí ao competidor. O padrão é 20, né? O padrão é 20. A gente tem que botar 10 minutos aí, pra gente largar mais cedo 10 minutos. Verdade. Tá, então, 10 minutos? Por mim, Tudo bem. 10h35 a gente volta, então. certinho. 10 minutos, vamos continuar. Beleza. E como que a gente melhora essa questão do overfit? Poda. A gente melhora com poda. A gente vai fazer aí a poda dessas árvores. E aí existem dois tipos de poda dentro do nosso contexto. A gente tem a pré-poda e a pós-poda. A pré-poda ela pode ser chamada também de parada antecipada. Então, durante o treinamento, você define algumas regras para parar antes de chegar ali naquela situação da maior divisão possível. E aí, dentro dessa pré-poda, a gente vai ter 3 estratégias possíveis. A gente pode ter uma profundidade máxima, que a gente já viu, tá? Mas a gente viu que nem sempre é perfeito aí ter a profundidade máxima. A profundidade máxima ela é bem útil, mas ela sozinha não consegue resolver o problema do overfitting. Tá? Então, você passa lá, você fala, eu quero a árvore no máximo profundidade 4. Normalmente, ela é usada com o número mínimo de amostras para divisão, que é para eu não chegar naquela situação onde eu tenho, voltando aqui, esse exemplo, é não chegar nessas situações. Você vê que todos esses picos aqui, você tem um ponto só levando para aquele pico. E aí quando você fala, eu preciso ter no mínimo 2 amostras na minha divisão, você reduziria esse pico, cada pico desse pela metade, porque cada ponto desse seria agrupado com outro ponto que ainda está na curva, e aí você diminuiria esses picos todos aqui pela metade, quando você fala que você tem que ter um número mínimo de amostras para divisão. Normalmente você trabalha aqui com pelo menos uns 3, 4 pontos mínimos, e quanto mais você colocar, mais você vai suavizar. E o último aí é um ganho mínimo de informação. Você fala, por exemplo, o Gini total do conjunto é tanto, o Gini ponderado da divisão é tanto, você tira a diferença aí entre os dois, você vê o quanto de ganho de informação você teve, e aí você decide, você falar, se esse ganho de informação não for a partir desse certo mínimo aqui, eu não vou fazer essa divisão. Essa é a terceira estratégia.
O mais comum é ficar nessas duas aqui, mas se eu não me engano os algoritmos que a gente usa tem as 3. Deixa eu ver aqui, vamos ir para documentação do sklearn, Vision Tree, vamos pôr no regressor, que é o que a gente acaba... O regressor sempre faz a função do classifier e o contrário não é verdade. Isso aqui que eu quero. Então, o que a gente tem aqui, ó? A gente tem os critérios. Você vê, ó, olha qual o critério que ele usa aqui por padrão pro regressor. É um velho conhecido nosso, o erro quadrático. Então, ele otimiza aqui no erro quadrático para gerar o menor, quais são as divisões que geram os menores erros quadráticos. Mas não é isso que a gente está interessado. A gente tem aqui, ó, max depth, que é a profundidade máxima. A gente tem o mean sample split, que é o menor split. A gente tem o mínimo de samples na folha, que a gente pode configurar também. Então a gente pode configurar o mínimo para cada divisão e o mínimo na folha. Ele pode dividir em mais de uma feature ao mesmo tempo. Qual que é o default? Ele não explica. Estranho. Ah, não. O padrão dele aqui é N features. Engraçado. Ele tenta dividir em todas. A gente pode testar isso. Handle state, max leaf nodes. Aqui, min input decrease. Seria aquele ganho mínimo de informação. Ele tem o parâmetro para isso também. Mas eu achei engraçado ele ter essa opção, por padrão ele poder dividir em todas as features em cada nó. Normalmente você só divide em uma de cada vez. Talvez seja alguma outra coisa. A gente pode testar isso. Deixa eu colocar o max. Ah não, eu quero só ver o comportamento padrão. É plot tree. Aqui ele dividiu só no x1. E olha onde é que ele dividiu? Bem no 57,5 que a gente feito antes. Talvez precisasse de um problema mais complexo que tivesse mais... Cadê o exemplo da aula passada? O exemplo da aula passada tinha mais coordenadas. Regressor, só que max 3. Pra ver se ele vai... Não, ele divide em uma feature só, em cada nó. Não sei exatamente o que aquele parâmetro faz. Acabou a tangente, vamos voltar para a aula. Então, essas são as 3 estratégias aí de pré-poda. E a gente viu lá que no sklearn a gente tem parâmetros para todos isso. Eu vou entrar em outra tangente rapidinho, mas essa eu prometo que é bem rápida. Que é só a gente comparar aqui, ó. A gente teve esses outliers aqui que jogou a árvore para fora. Vamos ver o que acontece quando a gente põe a pré-poda no mínimo samples. Então eu quero no mínimo 3 amostras para fazer um split. Acabou o galho e a gente entra no outro galho. Tá, e não fez diferença nenhuma. Vamos pôr na folha também. Só na folha vai resolver. Eu acho que quando você põe só no split, pronto, na folha resolveu. Tá? Então vamos comparar aqui, ó, esse cara aqui com... Era o 5? Não. Então, ó, compara esse cara com esse daqui, ó. Vê que você suavizou bastante aí esse overfitting aí nos outliers. Muito mesmo, ficou bem mais clean assim. Então essa é a nossa pré-poda. A gente poda com hiperparâmetro. A gente define essa galera toda que é hiperparâmetro aí do meu treinamento. Inclusive, é comum você, na busca de hiperparâmetros suas, você testar esses caras. Testar qual que é a profundidade máxima, qual o número mínimo de amostras que vai dar o melhor resultado. O ganho mínimo de informação pode ser utilizado também, mas é um menos comum de utilizar nessa pré-poda. E, além da pré-poda, a gente tem a pós-poda, que seria
o que essa imagem aqui representa melhor. É uma pós-poda. Você deixa a árvore crescer e aí depois você vai lá e poda. Quais são as duas estratégias que você pode usar para... Existem mais, mas eu trouxe duas aqui mais comuns, que é a poda por complexidade, que é você tentar... Você dá meio que um limite de complexibilidade. Então você vai achando ali o ponto ideal, que você tem o melhor custo-benefício entre complexidade e o ajuste dos dados. Você vai testando ali com a métrica e você vai medindo qual é a árvore mais simples. Você meio que vai cortando aleatoriamente folhas da árvore até achar qual que é a situação mais simples, que eu ainda tenho um ajuste bom aos meus dados. E a mais comum, na verdade, é por erro. O por erro, você vai em cada nó e você remove aquele nó e vê se diminuiu ou não o erro da predição. Essa redução por erro é uma redução de complexidade, tá? Ela encaixa aqui dentro da redução de complexidade. A complexidade é uma ideia mais abstrata, você poderia ter algumas maneiras de fazer. Uma das maneiras é por erro. Você vai em cada nó, tira o nó e vê se você melhorou o erro ou não. Em muitas situações, tirar o nó vai melhorar o erro. Tipo, os nós... Vou voltar de novo. Os nós que jogaram esse ponto aqui para fora, se eu tirar eles num conjunto de teste, e aí vem a importância do porquê fazer o split, tá? O ruído, ele não vai ser igual no conjunto de treino e de teste, porque você fez o split, o erro é aleatório, e você fez o split aleatório. Então você não vai ter exatamente o erro nos mesmos pontos. Ruído. Você não vai ter ruído exatamente nos mesmos pontos. E aí, quando você tira um nó, você tira um nó e testa lá no conjunto de teste, se aquele nó tivesse representando um outlier nos seus dados de treino, no dado de teste ele vai diminuir o erro. E aí você vai tirando, usando essa estratégia para ir retirando os nós que estão mais associados ao overfit. Então essa seria a pós-poda. Tem outra maneira? Tem. Florestas. No lugar da gente usar uma árvore, a gente pode usar várias árvores ao mesmo tempo. E aí tem algumas estratégias disso, de usar várias árvores, que a gente pode fazer para melhorar esses problemas. O nome disso são modelos ensemble. Ensemble é quando você junta várias coisas. Não sei a tradução exata de ensemble. É um conjunto, uma combinação. Seria a tradução. E aí a gente tem algumas, como sempre, a gente sempre tem opções. O 90% do trabalho de machine learning é saber decidir qual opção é a melhor. Ou então gastar esse tempo, no lugar de gastar 90% do tempo pensando, você passa 90% do tempo testando todas as opções possíveis para ver qual que é a melhor. Isso é mais comum do que vocês imaginam. Eu vou ver se no final da aula eu acho um PDF aqui de uma coisa que vocês vão achar interessante. Então, modelos ensemble são técnicas de aprendizado de máquina que combinam múltiplos modelos para melhorar a performance. Podem ser modelos treinados com algoritmos diferentes ou com o mesmo algoritmo, mas com um fator aleatório no treinamento e você treinar ele várias vezes. Isso não funciona se o seu algoritmo for determinístico, tá? Mas se o seu algoritmo tiver qualquer fatorzinho aleatório aí, você consegue fazer um ensemble dele usando exatamente o mesmo algoritmo, treinando várias vezes.
A ideia geral é que você pode combinar vários modelos para superar as limitações individuais de cada um, melhorando aí suas previsões. Isso não necessariamente é exclusivo de árvore, mas é bem comum ser utilizado com árvore. Tá? E quais que são as estratégias? Eu vou falar de 3 estratégias de ensemble. Eu vou falar do bagging, do bush e do... Esqueci o nome do terceiro, mas a gente já vai chegar no slide dele. O terceiro é o stacking. O bagging, você treina múltiplos modelos em subconjuntos aleatórios do seu dado. Então você tem aqui seus dados em x1, x2, x3. Você pega e divide aqui aleatoriamente e treina em pedaços subconjuntos aleatórios dos seus dados. E aí você combina, quando você vai fazer a previsão, você faz a previsão com todos os submodelos e tira a média. Basicamente é isso. O mais conhecido é o Random Forest. Tá? E aqui a gente tem um exemplo aí de Random Forest. Vamos mudar aqui pro Colab porque eu tenho mais. Então esse código aqui, esse próximo, a gente gerou aqueles mesmos dados ali do início, pegou as mesmas profundidades máximas, só que agora a gente treinou uma árvore de decisão comum e uma floresta aleatória com 100 estimadores. Então a gente fez 100 árvores aqui e tirou a média desses 100. E aí plotou os resultados. Então a gente vê aqui com o Random Forest, como você tem 100 árvores aqui, nem todas as árvores tiraram a decisão essa primeira decisão aqui foi tomada no mesmo ponto. Então a gente já começou a ter uma suavização aqui da curva, só pelo fato de você ter várias árvores. Quando a gente foi aqui pro Depth 2, você já viu aqui uma suavização maior. Então não só ele lida com os outliers, como ele também faz essa suavização. Tá? Então ele suavizou aqui, suavizou aqui. Então você tem uma performance melhor que cada um individual. Quando a gente vai aqui para o 5, que aqui em uma árvore só você começa a ser afetado pelos outliers, aqui na floresta aleatória você é afetado também, mas você é afetado menos. Você vê aqui que os picos já são menores. Se você usar isso aqui junto com a estratégia de limitar o número de nós nas folhas, você consegue suavizar isso ainda mais. Inclusive testar aqui, ó. Vamos fazer uma comparação direta. Min samples leaf mínimo 3 e vamos pôr isso nas duas, na árvore e na floresta. Então, ó, a hora que a gente associou com o número mínimo de nós nas folhas, você vê, ó, praticamente desapareceu o efeito dos outliers aqui na floresta. Já diminuiu bastante aqui na árvore sozinha, mas aqui na floresta aleatória você quase desapareceu aqui. E assim, essa curva aqui, a gente está fazendo uma regressão aqui dessa curva, essa curva que você nunca conseguiria fazer uma regressão linear. Uma regressão que você faria tradicional aqui seria uma regressão extremamente complexa. Então essa é a floresta, é o modelo ensemble de bushing, que para árvores a gente chama de random forest. Qual que é o outro? Próximo nosso é o bushing. O bushing eu vou dar uma ideia geral, eu não vou explicar exatamente como que ele funciona, porque já são técnicas mais sofisticadas, mas o bushing ele é uma técnica que ele combina modelos fracos para formar um modelo forte. O que ele faz, na verdade, é treinar vários modelos para quase aleatoriamente, tá? Ele treina de uma maneira extremamente fraca, então é quase aleatório, ele quase praticamente gera
modelos aleatoriamente, pega os que são levemente mais fortes que o acaso e aí faz a combinação linear do resultado desses modelos. É meio que isso. A hora que a gente for estudar redes neurais na verdade nada mais são que várias camadas de combinações lineares. E o boosting ele meio que pega isso, ele põe uma camada de combinação linear depois desses modelos fracos para tentar achar um resultado bom. E aí o treinamento dele, o grosso do treinamento dele, está em ajustar os pesos dessa combinação linear. Então você gasta o mínimo de tempo possível gerando esses modelos fracos para depois treinar a combinação linear deles. Então, a gente voltar lá pro slide, a gente tem alguns modelos aqui de Bush. E aí você vê que o Bush, ele já é um pouquinho mais sensível aos outliers por padrão. Tipo, o Bush com a profundidade 1, ele pegou um pouquinho os outliers. Mas você vê que mesmo ele tá pegando aqui o outlier, mas o comportamento em geral tá muito melhor. Essa curva aqui, ela tá mais parecida, se for vir aqui para o Random Forest, tá mais parecida aqui com a profundidade 5. Então você pegou um modelo bem fraquinho, que era uma profundidade 1, e com a profundidade 1 você conseguiu uma performance aqui parecida com a performance de uma profundidade 5 de uma árvore aleatória. Então essa é a ideia dela. Você pega modelos fracos e vai combinando eles até você chegar em alguma coisa melhor. Você vai ajustando os pesos aí para ter algo mais interessante. E aí você pegar aqui tipo o 10, os mais para frente, o 10, o 5, ó, você já vê que já não tem mais muita diferença do 5 para o 10 e para o ilimitado. Verdade, não tem diferença nenhuma. Todos aqui, desde o 1, você vê que você não tem. A profundidade aqui no Bush já não faz mais tanta diferença. E aí existem vários algoritmos de bushing. Você tem o AdaBushing, que é um dos mais simples, está lá no sklearn. Eu tenho usado bastante nos meus trabalhos esse XGBoost. Ele tem uma performance bem boa. A gente está tentando agora criar um algoritmo que tenha uma performance melhor que o XGBoost. É o que eu estou trabalhando atualmente nisso. Mas o XGBoost já tem uma performance bem boa, que a gente já viu. E a última técnica aí de ensemble que a gente vai ver não é uma lista exaustiva, existem outras, mas essas são as 3 mais comuns. A última que a gente vai ver é o stacking. O stacking ele faz uma combinação, uma sequência de modelos. Faz camadas diferentes com modelos diferentes e aí usa isso para criar acho que ele chama de metamodelo. É um modelo que é a combinação de mais de um modelo mais simples. Aqui a gente tem um código de exemplo de stacking, então a gente gera os mesmos dados, e aí aqui a hora que você vai fazer o stacking, você passa... não era exatamente o que eu queria, mas tudo bem, pode ser isso aqui. No caso aqui ele usou uma árvore comum, beleza, não importa. Pode ter problema aqui em como esse código está implementado. Eu não garanto que isso aqui tá certinho, porque ele não está instanciando esse bush aqui. E ele está usando o mesmo tree aqui. Não tá perfeito isso aqui não. Mas a ideia, o que importa é a ideia geral do stacking é essa. Você pega uma sequência de outros modelos mais simples e... nem rodou. Uma árvore. Agora tá certo, porque agora eu estou instanciando os estimadores para o stacking direto. Eu não queria o bush. Deixa eu pegar um outro aqui.
O Bush ele já tem uma performance melhor. Eu não vou pegar uma regressão. Então, linear regression. Pronto. Agora eu tenho 2 modelos fracos. Should be a regressor. Vamos pegar um outro aqui. Eu não quero linear. Tá, deixa. Não importa. Deixa o Bush. O Adabush não mostra muito bem o poder do stacking. Tinha gerado um outro exemplo que combinava árvore com regressão logística, mas eu tive de mudar e eu não vi que tinha trocado o regressor. Então é isso. Esse é a ideia do stacking. Você consegue combinar. Você vê que a gente combinou aqui algoritmos diferentes. Aqui, ó, aqui no slide eu estou com um exemplo da regressão logística mais o kart. E é isso. Com isso a gente encerra o conteúdo da aula de hoje. Alguma dúvida? Eu não tenho uma dúvida sobre o assunto, por enquanto, mas eu queria perguntar um negócio. Você sabe algum lugar que tem, tipo, material para a gente ler sobre os modelos, os conceitos, as coisas assim? Além dos slides? Então, eu tenho um livro que posso passar para vocês, mas tem um problema. Tá tudo em inglês. Né? Ah, tudo certo. Um lugar que você pode ir é a documentação do sklearn. A documentação do sklearn é muito boa, muito extensiva, tem exemplo de tudo. Então, se você for aqui no User Guides, tem vários... ele explica aqui de todos os modelos. Se for aqui nos exemplos, tem muita coisa. Então, tipo aqui, eu quero classificação. Aí ele tem vários exemplos aqui de classificação. Regressão, vai ter regressão em algum lugar? Não. Mas a documentação do sklearn é muito boa para isso. E eu vou passar um livro para vocês. Até segunda-feira eu passo. É que eu não lembro o nome dele, eu vou ter que perguntar para um colega de novo, que foi quem. E eu vou passar um livro para vocês. Certinho. Obrigado, Sam. E eu tinha prometido mostrar uma coisa rapidinha. Deixa eu ver se eu acho aqui. Só se eu achar em 2 minutos. Achei! Então, esse documento PDF aqui é de 213 páginas. Foi o teste que a gente fez para um problema. Foram todos os testes que a gente fez para um problema de um trabalho que a gente estava fazendo ano passado. Então você vê aqui, ó, a gente testou. Isso aqui é um problema de processamento de linguagem natural. Então você precisa. É um problema resolvido em 2 etapas. Você primeiro precisa fazer uma vetorização e depois uma classificação. Então, a gente testou aqui vários TFs e DFs, e aí com vários classificadores depois do TF e DF. Testou esse CIF aqui, que é um Word2Vec, também com vários. E eu achava que tinha alguma coisa de rede neural aqui. Nesse não tem. E teve uns outros que a gente testou umas redes neurais também, que aí quando você vai para a rede neural, você fica com um passo só. A rede neural ela consegue fazer a vetorização e a classificação tudo junto. E é isso. É testar um monte de coisas. E aqui tem todos os resultados para todos. Se a gente quisesse vir aqui em cada um, a gente tem aqui as curvas ROC para cada um deles. E aí aqui no final, que na verdade o que a gente acabou usando, o que a gente consulta no final são essas tabelas de comparação. Tá? Então a gente tem aqui, por exemplo, o que teve a melhor acurácia foi essa combinação aqui. Aí quem teve a melhor AUC, ROC para o não, aí lembra que AUC, ROC é para problema binário. Esse problema aqui a gente tinha 3 classes. Era sim, não e não sei. Então a gente teve que fazer aquela estratégia para todos. Então eu tive aqui o AUC e ROC para cada categoria, a precisão para cada categoria, o recall para cada categoria. E aí no final a gente tem que avaliar aqui qual modelo teve a melhor performance média em todas as métricas. Então a gente acaba tendo que olhar várias métricas
Essas tabelas aqui enormes a gente ainda reduziu para tabelas menores, para nessas tabelas menores comparar e ver quais que eram os melhores modelos. E aí, quando você vai fazer esse tipo de coisa, é extremamente importante que você mantenha consistência nos dados que você está usando, tá? Para você fazer uma comparação dessa, você tem que ter feito, sempre fazer o mesmo split treino-teste para todos os modelos que você está testando, todos os algoritmos que você está testando, você tem que fazer o mesmo split, teste treino, e você tem que ser consistente nesse split porque às vezes isso aqui pode te enganar muito fácil. Você pode achar um outlier aqui, algum modelo que dê um overfitting muito grande. Então você tem que tomar muito cuidado quando está fazendo esse tipo de coisa. Mas é bem comum ser feito esse tipo de coisa. Você testar um monte. Aqui, ó, isso tudo aqui é modelo que foi testado. Tá? E aí a gente tem que considerar o tempo de execução, tá? O tempo de treino, ó. A gente tem aqui modelo que foi treinado em frações de milésimos de segundo, até modelo que levou 300 segundos aí para treinar. Então é isso, pessoal. Até semana que vem. Não esqueçam de mandar lá a proposta do trabalho essa semana. E se vocês quiserem fazer qualquer coisa diferente ou quiser alguma sugestão aí de projeto, alguém que tiver mais dificuldade de escolher, me manda mensagem, tá? Isso é um exemplo do que você estava falando ontem comigo, né? Você usar vários classificadores e várias... Sim, é exatamente disso aqui. Quando eu estou mexendo com processamento de linguagem natural, eu preciso do vetorizador e do classificador. E aí eu posso fazer combinações deles. Você vê que aqui eu tenho, deixa eu voltar aqui. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vetorizadores e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 classificadores. E aí quando eu faço essa combinatória de 8 com 13, me dá um monte de modelo. Sim. Caramba. Você vai mandar esse PDF pra gente pra dar uma olhadinha? Não posso. Ah, não, né? Porque é pesquisa. É. Tá em acesso fechado ainda. Tá certo. Não é nem... É porque isso aqui tem os dados que geraram isso aqui. Essa mostrada que eu dei rapidinho para vocês não tem problema. Mas os dados que geraram isso aqui são dados sensíveis de prontuário médico. Ah, isso foi o que você falou que tava tendo... Ah, é verdade. Enfim. Então, pessoal, é isso. Até semana que vem. Bom fim de semana aí para vocês. Bom.